Bom, pessoal, hoje então nós vamos começar falando sobre força centrípeta. A força centrípeta é uma força que não muda o módulo da velocidade. Aqui vocês estão vendo um exemplo onde tem um corpo, uma partícula, se deslocando com 5 metros por segundo. Aqui ela continua se deslocando com 5 metros por segundo. Bom, vocês olhando bem, não houve variação no módulo da velocidade. A velocidade continua igual a 5 metros por segundo. Entretanto, tem uma força que alterou não o módulo da velocidade, mas a direção e o sentido. Aqui, por exemplo, a velocidade estava indo para lá, aqui ela mudou, está indo para cá. Então, nós podemos concluir que existe uma força que puxa para o centro, que nós vamos chamar de força centrípeta. Aqui, força centrípeta. Bom, essa força, pelo nosso princípio fundamental da dinâmica, né? Tem força é igual a centrípeta é igual a massa, deve ter uma aceleração também centrípica. Essa aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Se a força está puxando para dentro, a aceleração também deve estar puxando para dentro. Esta aceleração aqui, a formulazinha que vocês vão ter que aceitar, a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Não vou deduzir essa formulazinha, vocês botem no formulário de vocês e a aceitem. Então eu posso pegar, né, pessoal, já que eu tenho que a aceleração é velocidade tangencial ao quadrado sobre raio, eu posso pegar nessa formulazinha daqui que eu tenho, que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Substituindo a aceleração que pode ser achada, eu tenho uma nova fórmula, força centrípeta é m, no lugar do A eu ponho V ao quadrado sobre raio. Então esta é a nova formulazinha que a gente deduziu para vocês. Deixa eu destacar aqui. E essa força, ela aponta para o centro. Ela está apontando para o centro do nosso círculo aqui, que está sendo formado. E aí nós vamos ver, ela pode variar. Ela pode ser a tração de uma corda, supondo que eu estou fazendo círculos aqui. Ela pode também ser uma força de atrito. Nós vamos ver várias situações em que essa força, né, ela pode ser determinada por várias naturezas. Então, força centrípeta. E outra coisa, a força centrípeta é uma força que eu estou olhando aqui de fora. Eu não estou... Então, eu estou olhando aqui de fora. Então, para mim, é uma força centrípeta que sai pela tangente aqui, ó. A velocidade aqui sai pela tangente sempre. Então, vocês imaginam que aqui eu tenho um cordãozinho e estou girando aqui, e o cordãozinho está puxando, fazendo papel de força centrípeta. Se por acaso esse cordãozinho rebentar, o corpo vai sair pela tangente aqui. Eu tenho aqui embaixo, representado para vocês, o cordãozinho puxando para dentro, ó, e está variando a direção da nossa velocidade. Caso o cordãozinho arrebente, como está aqui, ó, deixa de existir essa força e o corpo sai pela tangente. Ele vai continuar indo reto assim. Então aquela força que estava puxando para dentro deixou de existir, então ele sai pela tangente. Se eu estiver olhando aqui de fora, então eu estou enxergando uma força centrípeta que está apontando para o centro. Só lembrando então que essa pedra aqui que está girando, ela só é mantida em movimento circular enquanto a corda estiver tracionando. No momento que a corda deixa de tracionar, sai pela tangente.
Aqui nós temos um exemplo, né, pessoal, em que o carro está fazendo a sua curva. Não existe nenhuma corda puxando ele para dentro, mas as rodas elas estão mudando de direção e estão escolhendo uma nova direção. E quem garante que ele consegue fazer essa curva é a força de atrito com o chão, pessoal. Então a curva está sendo feita graças à força de atrito. Então nesse exemplo aqui, a força de atrito é a nossa força centrípeta. Caso ele derrape, o carro vai continuar indo para frente como está representado aqui. Se tiver lubrificante na pista, ou tiver molhada, ou o atrito deixar de existir, ele deixa de existir aquela força que garantia esse movimento circular que ele está fazendo. Então, neste exemplo, a força de atrito é que garante a existência da força centrípeta. Nesse exemplo, nós temos a Terra e a Lua, representado por uma bolinha, que também está fazendo um movimento circular em torno da Terra. Quem garante que ela faz este movimento é a força gravitacional que a Terra faz sobre a Lua. Então a Terra está puxando a Lua para dentro, né, o centro, devido à força gravitacional. Então a força centrípeta, neste caso, é a força gravitacional que a Terra faz sobre a Lua. Um exemplinho bem simples, pessoal. Calcule a força centrípeta no corpo dado abaixo. A formulazinha a gente já sabe, a gente não vai ficar só nisso, né, pessoal? Força centrípeta que puxa para dentro é mv² sobre R. Um exercíciozinho só para aplicar a fórmula. Força centrípeta é a massa, ó, a massa não foi dada, pessoal. Vamos botar que a massa aqui é 10 kg. Só para a gente ter um exercício, né? Então vai ser 10 a massa, velocidade é 10, que está ao quadrado, sobre 5. 10 ao quadrado, força centrípeta é 10 vezes 100 sobre 5. Simplificando este aqui com esse aqui, dá 2. Força centrípeta é 2 vezes 100. Logo, força centrípeta é 200 newtons. Então, este aí, né, não exigiu muito raciocínio, apenas a aplicação da fórmula. Vamos ver agora uns exercícios onde a gente tem que pensar um pouquinho mais. Bom, pessoal, aqui nós temos uma situação mais complicada. Nós temos um carro aqui. Esse carro vai subir esse morro aqui. Daí depois ele vai descer e vai descer essa depressão aqui. Características. Este morro tem um raio 10, ele é redondo. E essa depressão tem um raio 20. O carro tem massa de 1000, tá aqui em cima. E ele anda a uma velocidade de 18 km por hora. Nós já temos um problema aí, né, pessoal? 18 km por hora não é sistema internacional. Nós vamos ter que mudar 18 km por hora para metros por segundo para poder trabalhar. Mas o que o exercício vai querer saber é a força normal exercida pela superfície no ponto A, aqui. Depois a força normal exercida no ponto B e no ponto C. Então nós temos que fazer 3 situações, mas antes de mais nada, vamos transformar os 18 km por hora para metros por segundo. Como é que se faz? Eu quero passar quilômetros por hora para metros por segundo. Bom, a princípio eu vou dar isso em cinemática.
Quando eu der a cinemática eu vou bordar, mas já vou falar o que a gente vai fazer aqui para não perder tempo. Se eu quiser passar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Caso eu queira passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, o que nós temos aqui é quilômetros por hora e eu quero passar para metros por segundo para ficar no sistema internacional. Então, vamos ver. Tem que dividir por 3,6. Então, 18 quilômetros por hora. Dividido por 3,6, eu vou ter metros por segundo. Mas como é que eu posso dividir? Vamos dividir 18 dividido por 3,6. Eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10, que daí eu me livro dessa vírgula. 18 por 10 é 180. 3,6 por 10 é 36. Eu posso escrever 18 vezes 10, que é a mesma coisa que 180. Embaixo eu posso botar 6 vezes 6, que é o nosso 36. Por que eu fiz isso? Porque daí eu enxergo que este aqui, ó, 18 por 6 dá 3. E aqui dá 1. Já melhorou um pouco, ficou 3 vezes 10 sobre 6. Mais uma simplificadinha aqui, dá para simplificar por 3 dá 1, dá para simplificar por 3 dá 2. Resposta 10 sobre 5. 10 sobre 5, 10 sobre 5, 10 sobre 2. Sim, 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5. Resposta 18 km por hora é 5 metros por segundo. Então fizemos a conversão. Uma vez feita a conversão, a gente leva que a velocidade agora que nós vamos trabalhar é em sistema internacional 5 metros por segundo. Então, esta aqui deixa de existir, vai valer essa aqui agora que a gente vai usar. E aí já fica de acordo com a nossa necessidade. Então já sabe, transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Nós queremos saber do exercício a força normal aqui no ponto A, a força normal que o plano faz contra o corpo, contra o carro aqui no ponto B e também no ponto C. Então, aqui no primeiro caso é muito fácil, porque eu tenho aqui o peso de A e a força normal anulando o peso. Neste caso, como não está subindo nem descendo, eles são iguais. Então, se eu tenho o peso que é massa vezes gravidade, o peso vai ser a massa que é 1000, que foi dada, vezes 10. O peso vai ser 10.000 newtons. Logo, a força normal se mantém 10.000 newtons. Bom, o complicado agora é aqui. Aqui acontece coisas. Eu vou reproduzir este desenho numa escala mais avantajada para a gente poder discutir melhor. Aqui está o desenho já ampliado, né? Os dados estão aqui, que a massa é 1000 quilogramas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma força normal para cima e um peso para baixo. Mas eu quero que vocês notem uma coisa. Tem uma força centrípeta puxando para o centro, porque ele está fazendo uma curva aqui, ó. E essa força centrípeta, ela está apontando para o centro. Por que está apontando para o centro? Porque ele está descendo aqui, está fazendo uma curvatura. Então a força centrípeta é a força peso menos a normal que o plano faz contra o corpo. É a diferença dessas duas. Então a força centrípeta
é o peso que está puxando, está ganhando. Por que está ganhando? Porque está indo na direção do peso. Ó. Ao invés de reto, ele está se curvando na direção do peso. Então é o peso menos força normal. Esta é a força centrípeta. Só que nós temos uma formulazinha que diz que força centrípeta é mv quadrado sobre R. E aí nós podemos igualar os dois. Peso menos força normal é mv quadrado sobre raio. O raio, neste caso, foi dado, é 10 metros. Então, substituindo. E o peso a gente já tinha calculado, que é mg, não custa calcular de novo. 1000 vezes 10, peso igual a 10.000 newtons. Então, aqui, ó, 10.000 newtons menos a força normal, que eu quero saber. O peso, a massa foi dada, que é 1000. Velocidade, a gente já fez a conversão, deu 5 ao quadrado sobre o raio, que é 10. Fazendo isso aqui, né? 10.000 menos força normal é igual a... Dá para cortar um zero com um zero, vai dar 100 vezes 25. 10.000 menos força normal é igual a 2.500. Agora eu passo para o outro lado, isolando agora, né, pessoal? Vai ficar 10.000 menos 2.500 igual a força normal. Fazendo a subtração, força normal é 7.500 newtons. Então essa é a força que a superfície faz contra o carro. Vejam que a força que a superfície faz contra o carro é menor do que o peso, que a gente sabe que o peso é 10.000. E aqui 7.500 newtons. Então, por isso que a gente sabe que ele vai descer. Porque o peso é maior. Por isso que ele está descendo. Bom, agora, continuando, né, na outra situação que foi apresentada. Bom, a outra situação que foi apresentada foi na situação aqui na posição C. Posição C está lá embaixo, né? Novamente, nós vamos ter uma força normal aqui e o peso para baixo. É óbvio que como ele está subindo aqui, ele vai subir, ó, a força centrípeta é para dentro. Logo, a força normal é maior. Então, eu reproduzi já aqui para vocês, ó, pessoal. Força normal é maior que o peso, por quê? Porque o carro, ao invés de ir para frente, tende a subir. Se ele tende a subir é porque a força normal é maior. Então, a força centrípeta, neste caso, é força normal menos o peso. E a formulazinha que a gente viu, força centrípeta, é mv quadrado sobre R. O raio dessa vez é 20. Então, fazendo a igualdade, força normal menos peso, que é isso aqui, é igual a mv quadrado sobre raio. Força normal, que eu quero saber, menos o peso, que a gente já calculou. A massa, qual foi a massa mesmo? 1000. Velocidade já convertemos, 5 quadrados sobre 20. Melhorando essa resposta, eu até posso cortar aqui, pessoal, não resisto à tentação, porque
Porque aqui, ó, tem um zero aqui e um zero aqui. Então aqui vai ficar força normal menos 1000, 10.000, quer dizer, é igual a 100 vezes 25 sobre 2. Sobre 2. O que eu posso fazer? Posso dar uma cortadinha aqui, ó. Dá 50 e aqui dá 1. Simplificando, força normal menos 10.000. 50 vezes 25. 50 vezes 25, 1.250. Então, força normal, passa o 1.000 para o outro lado, 10.000 para o outro lado, mais 1.250. Então, neste caso, a força normal da superfície é 11.250 newtons. Tá aí. Então, nessa situação, né, pessoal? Viram como a força normal realmente é maior que o peso, tá? Sim. Porque 11.250 para cima e o peso a gente viu que era 10 para baixo. Por isso que ele começa a subir. A direção começa a mudar a favor da força normal. Então tá aí esse exercíciozinho, pessoal. Muito clássico, cai em todos os livros de física e é cobrado nos vestibulares, também no Enem. E um exercício muito simples e muito cobrado. Vamos fazer outro exercício, então. Bom, pessoal, esse exercício que eu quero apresentar para vocês também é muito clássico, tem em tudo que é livro, é muito cobrado em vestibular e colégio, Enem. É o caso do globo da morte, aquele globo que tem circo de apresentações, onde o ciclista está dentro de um globo metálico e ele tem que fazer a volta sem cair. E a pergunta que nós temos aqui é qual é a velocidade mínima para que a moto não perca o contato com a superfície do globo. Bom, nós temos aqui força centrípeta, temos que analisar, que aponta para o centro. Quando o ciclista está aqui embaixo, tem o peso que sempre vai ser para baixo, peso sempre é para baixo, e tem a força normal que a superfície faz contra o peso. Aqui em cima, que é outra situação, temos também a força-peso, que sempre puxa para baixo. Entretanto, a força normal aqui, a força que a superfície faz contra a moto, também aponta para baixo nesse caso. Então, temos a força normal para baixo também. Por quê? Porque aqui vocês estão vendo a moto quer ir para frente, mas a superfície ela se opõe e empurra para baixo a moto. Então temos força centrípeta aqui em cima. Força centrípeta é a força normal mais o peso. E aqui embaixo, força centrípeta é quem é maior aqui. Se vocês observarem bem, a moto ela está avançando, mas ela está subindo na direção da força normal. Então, seria força normal menos o peso. Aqui embaixo seria isso. As forças que estão apontando para o centro, na direção do centro, é a força normal menos o peso. E aqui a força normal mais o peso. Aqui embaixo não existe problema, não existe perigo de perder o contato, pessoal. Aqui embaixo. O exercício ele pergunta, né? Qual é a velocidade mínima para que a moto não perca o contato com a superfície? Este é o pior caso. Se a moto andar com uma velocidade muito grande, a superfície aqui vai ter que fazer uma força normal maior para mudar a trajetória, para não deixar a moto ir reto, para fazer com que ela dobre. Mas conforme a velocidade vai diminuindo,
essa força normal também vai diminuindo. Vai chegar uma hora que essa força normal vai ser zerada. Só o peso vai estar governando para fazer a curva. Ainda assim eu consigo fazer a curva e não perco o contato. Agora, se eu começar a diminuir a velocidade mais ainda, vai chegar uma hora que a gente vai cair aqui. Não vai conseguir fazer a volta. Você vai chegar aqui em cima e vai cair. Então tem uma velocidade mínima que você tem que manter aqui em cima para que a velocidade continue fazendo a curva sem cair. Então a velocidade mínima vai ser a velocidade quando a força normal é zero. E aí nós temos já visto que a força centrípeta é mv² sobre raio. E que seria o que vai ser colocado aqui. O peso é m vezes g. E esta força de contato seria zero. É a velocidade menor que permite fazer a curva. Então seria zero. Então nós teríamos que igualar isto e isto. Seria então mv² sobre raio igual a m vezes g. Nós estamos vendo aqui que a massa pode ser cortada. Isso quer dizer que a massa, que a velocidade independe da massa, pessoal. Qualquer pessoa, independente da massa, teria que ter a mesma velocidade para fazer essa curva. Então, neste caso, v² sobre raio igual a g, a massa sumiu. Passa para o outro lado, v² igual a r vezes g, v igual a raiz de r vezes g. Bom, pessoal, pegando os dados que foram dados, né? Quem é o raio e quem é a gravidade, eu não tinha comentado, mas aqui está. O raio é 4,9 metros, o raio desse globo aqui. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado que a gente está usando para facilitar os cálculos. Então, colocando esses valores, velocidade vai ser raiz de 4,9 vezes 10. 4,9 vezes 10, velocidade igual a raiz de 49. Raiz de 49, velocidade igual a 7 metros por segundo. Então, essa é a velocidade mínima necessária para que eu consiga fazer a curva sem cair. Se tiver uma velocidade maior que essa, melhor. Agora, se a velocidade for menor que essa, o que vai acontecer? Que a moto vai estar aqui em cima e ela não vai conseguir completar a volta. Vai dar um acidente. Então tá, pessoal. Este exercício, né, muito colocado nos livros. Vamos fazer outro agora, então, para complementar o nosso vídeo. Pessoal, aqui nós temos um carro fazendo uma curva numa pista. Temos aqui dados, 72 km por hora é a velocidade do carro, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o raio da pista é 100 metros. Nós queremos saber aqui, ó, qual é o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada para que o carro não derrape na pista. Então, nós queremos, né, saber, primeiramente, quem é que está fazendo o papel de força centrípeta aqui. A força centrípeta aqui, quem está garantindo isso é a força de atrito. Então, a força centrípeta, neste caso, é a força de atrito. Força de atrito faz o papel de força centrípeta. Força de atrito, né, pessoal? Outra coisa que a gente tem que saber é que quilômetros por hora a gente tem que passar para metros por segundo. Passando quilômetros por hora para metros por segundo, novamente, eu vou lembrar, né? Nós temos que dividir por 3,6. Caso contrário, a gente multiplica por 3,6 metros por segundo passando para quilômetro. Mas geralmente o que se quer fazer é passar para o sistema internacional.
72 dividido por 3,6. Eu costumo multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, que daí eu acabo com essa vírgula. Em cima vai dar 720, embaixo dá 36. Ainda posso botar 72 vezes 10 sobre 36. Estou enxergando muito bem que 72 é o dobro. 72 é o dobro de 36. Então aqui dividindo vai dar 2. 2 vezes 10, resposta 20 metros por segundo. Bom, com isso eu transformei a velocidade de quilômetros por hora. Velocidade é 20 metros por segundo. Pronto. Então isso aqui agora esquece. Vou trabalhar com essa outra aqui. Bom, força de atrito é a força centrípeta. O que é força de atrito? Força de atrito, a gente já viu em vídeos passados que é μ vezes a força normal. Então, μ vezes a força normal. Aqui nós temos, ó, que a força normal, aqui está o carrinho, ó. Força normal é igual ao peso. Sim, porque não tem inclinação, não tem nada. Então, o carro pesa para baixo, a superfície faz uma força para cima para não deixar o carro afundar. E essa força tem que ser igual ao peso para que ele não suba nem desça. Então ele está no chão, só que o peso é massa vezes gravidade. E peso, a massa não foi dada, a gravidade é 10 m. Bom, colocando que a força de atrito é o μ que eu quero saber vezes 10 m. Ficamos com duas coisas. Eu não sei a massa que não foi dada, mas a força de atrito, já sei que é isso. Só que a força centrípeta também eu sei. Força centrípeta é mv² sobre raio. Então eu posso igualar esta expressão com essa de atrito, que são iguais, ó. Ao igualar, eu vou poder cortar alguma coisa. Aqui, ó. mv² sobre raio igual a μ vezes 10 vezes m. Posso cortar quem? Já estou vendo que eu posso cortar as massas. Porque as massas se simplificam. E aí uma coisa que eu não tenho acabou sumindo. Então, v² é 20 quadrado. Raio é 100. E 10.000 que eu quero saber. Agora, resolvendo, 20 ao quadrado é 400 sobre 100, 10.000. Dá para cortar 2 zero aqui. Vai dar só 4. Então, vai ficar 4. 10.000 igual a 4. μ é 4 sobre 10. μ 0,4. Então aí está a resposta. Este é o coeficiente de atrito mínimo necessário para que o carrinho não derrape. Porque se o carrinho vier derrapar, ele vai para frente. Então tem que ter este coeficiente de atrito para garantir essa força centrífuga que é a força de atrito. É ela que garante que ele faz a curva. Então tá aí, pessoal. Mais um exercíciozinho. E aí ficamos por aqui, né, pessoal? Esse vídeo então encerrando. Espero que tenha ajudado. E se vocês quiserem se manter informados sobre o meu trabalho, inscreva-se no meu canal no YouTube, que diariamente vocês receberão informação dos vídeos que eu estarei postando. Então até o próximo vídeo, pessoal.